Olá, muito boa tarde. A partir de agora damos início a um debate direto de Porto Alegre, onde ocorre desde terça-feira o Fórum Social Temático 2012, um evento que acontece ligado ao Fórum Social Mundial, que é realizado desde 2001. O Fórum Social Temático está funcionando como uma etapa preparatória para a Cúpula dos Povos Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que vai ocorrer em junho, no Rio de Janeiro. O tema do fórum deste ano é Crise Capitalista, Justiça Social e Ambiental, que também será o assunto desse bate-papo aqui direto da usina do gasômetro em Porto Alegre. Neste primeiro bloco, nós vamos falar sobre a atual crise do capitalismo e os nossos convidados são o idealizador do Fórum Social Mundial, Oded Grajew, o jornalista e escritor Eduardo Bueno e também o sociólogo e cientista político Emir Sader. E vocês, telespectadores, podem participar com perguntas e comentários no Twitter através do endereço @EBCNaRede. Oded, vamos começar esse bloco, então, contextualizando este momento do Fórum Social Temático e de que maneira ele se coloca dentro do Fórum Social Mundial. Bom, boa tarde a todos. O Fórum Social Mundial, no seu nascimento, ele tinha e tem o objetivo de mostrar que um outro mundo é possível. Esse é o tema, o lema do Fórum Social Mundial. É uma insatisfação, é uma crítica e um alerta sobre o atual modelo de desenvolvimento. Desde o seu início, o Fórum Social Mundial, no seu âmbito de discussões e debates, já estava alertando sobre as crises, né, as diversas crises, né, sobre a crise financeira, né, sobre a crise social, né, que é demonstrado, é simbolizado e é concretizado com a desigualdade que temos hoje no mundo. E também a ideia é contrapor aqueles que acham e que achavam, e especialmente isso se mostra no Fórum Econômico Mundial, de que, olha, chegamos ao modelo ideal para a humanidade, o neoliberalismo é que vai levar o mundo à felicidade, a economia é que vai resolver todos os problemas na sociedade, e nós dizíamos, e nós estamos dizendo que não, que existem riscos imensos, né, para todos nós, e que aqueles que criticam, não só criticam, mas também têm alternativas, têm o que mostrar, e que era importante ganhar força política para mostrar que um outro mundo é possível. E, na realidade, infelizmente, né, nós estamos vendo aquilo que se previa, que se discutia no Fórum Social Mundial. E não é uma crise financeira apenas, não é apenas a crise ambiental, não é apenas uma crise econômica, é uma crise do sistema. O que está em jogo é o sistema que produz as diversas crises. Isso está hoje mais do que evidente. Emir, você acompanha o Fórum Social Mundial desde o início, em 2001, que a primeira edição aconteceu justamente aqui em Porto Alegre. E nesses 11 anos, né, de que maneira o evento, então, se comportou nessa crítica a este modelo? O fórum surgiu para congregar todos que fazem a crítica do neoliberalismo, né? E foi um sucesso extraordinário, né? Agora, coincidiu com dois eventos que modificaram um pouco o mundo, quer dizer, o mundo pensado 11 anos depois. Primeiro tinha a eleição do Hugo Chávez, quer dizer, se começava a eleger governos que já buscavam superar o modelo. E no mesmo ano houve os atentados de Nova York. Então, na verdade houve coisas que mudaram o cenário. Em que sentido? Primeiro, que colocaram o tema da guerra, do qual o Fórum participou muito ativamente, grande mobilizador nas manifestações contra a guerra do Iraque. E segundo, começaram a se eleger governos na América Latina. Então, o Fórum tem que conviver com esses dois temas, quer dizer, com o tema de construção de alternativas e com o tema de sistema geopolítico mundial, ao qual veio se acrescentar agora a crise econômica que começou em 2008. Então, um aglomerado de temáticas que se tenta abordar. E já tem uma nova geração, felizmente, né? Porque nós queremos que sempre se renove a rebeldia dos indignados, dos ocupas, do mundo árabe. Então, na verdade, de alguma maneira, as teses do Fórum são vitoriosas. A crítica do esgotamento do modelo de Davos, etc. Tal. Agora, o formato tem que se adaptar às circunstâncias novas, né? Porque é uma geração que talvez nem conheça direito o Fórum.
está lutando por outro mundo possível sem dizer outro mundo possível. Ótimo. O problema não são as palavras, o problema é a ambição de renovar a rebeldia e a construção de alternativas, né? Então, de alguma maneira, as teses são vitoriosas. O formato é que tem que buscar uma maneira de incorporar as outras formas de rebeldia, de resistência e de alternativas que surgiram pelo mundo afora. Peninha, como é que você tem assistido todo esse evento ao longo dos anos? Olha, eu sou natural de Porto Alegre, né? Nasci aqui no século passado, em meados do Todos século nós, passado, né? Então, no milênio passado, é mais grave ainda, é mais grave. Grave também não, né? Porque esse fluxo do tempo aí é admirável, né? Mas eu retornei para Porto Alegre em 1992, depois de muitos anos fora. Tenho uma ligação forte, intensa com a história de Porto Alegre, inclusive com esse viés rebelde e eventualmente libertário que Porto Alegre tem, né? Eu acho que, na verdade, Porto Alegre, como o Rio Grande do Sul, tem uma alma bipartida, sabe? Uma vez eu entrevistei e fui amigo do historiador José Honório Rodrigues, que me disse que Porto Alegre, que o Rio Grande do Sul em geral era dividido entre uma Prússia autoritária e uma Baviera liberal ao longo da sua história, representado até por choques entre maragatos e chimangos, entre blancos e colorados, entre Grêmio e o outro time aquele. O Inter? Esse, tá. Então, eu acho que a chegada, eu acompanhei desde o primeiro ano, né? Eu acho que o fato de Porto Alegre ter trazido o fórum para cá, projetou mundialmente a imagem da cidade. Eu acho que foi um avanço, acho que é legal, acho que o fórum viveu os seus próprios conflitos internos, que aliás é interessante que os tenha vivido. Acho que depois aquela ida, foi na Índia, creio eu, né? Uma das edições, também foi importante, porque de repente o fórum, Porto Alegre parecia se adonar do fórum, né? E o gaúcho tem um lado meio que se adona mesmo das coisas, né? Achei legal ter saído para lá e acho legal também ter voltado nesse outro momento, esse momento que o Emir já apontou, né? É um fórum em plena primavera árabe, né? Não em plena primavera árabe, porque ela ainda não desabrochou plenamente, né? A gente ainda tem o caso da Síria, do Iêmen, de vários outros países ainda em efervescência, né? Mas já sobre uma outra ótica, a ótica pós 11 de setembro. Mas só para completar essa primeira parte, eu acho importante colocar que a gente diz, estamos discutindo a crise do capitalismo, né? Mas o capitalismo vive em permanente crise, né? O capitalismo, inclusive, uma das teses capitalistas de um economista chamado Schumpeter é de que o capitalismo se alimenta dessas crises, que ele precisa dessas crises. Pois é, essa é uma pergunta, então. Onde é que começa essa crise? Que a gente fala, essa crise de 2007, né, que está lá nos bancos norte-americanos, no crédito imobiliário norte-americano, nas questões das agências de seguro. Como começa essa crise? Olha, não sei te dizer como começa, eu sei o que ela está produzindo. Na realidade, o que acontece é que o mercantilismo, né, e as finanças, né, a crise se agrava quando elas avançam, né? E elas avançam sobre todos os domínios, né, da vida humana. Avança nas relações pessoais, avança na cultura, né? Avança na educação, né? Onde você prepara as pessoas basicamente para se dar melhor nesse mundo, para você poder ganhar mais dinheiro. Avança na saúde, quando você privatiza e nos serviços públicos, e avança na política, quando a política acaba sendo mercantilizada. A maioria dos eleitos hoje, basicamente, eles se alimentam no financiamento de campanha para se eleger, e estão lá, não é seu serviço, não é serviço da maioria da população, estão a serviço de quem financia suas campanhas, né? A economia tomou conta, mercantilizou a política. Então não é à toa que a política produz hoje resultados de interesse do capital. É nesse sentido, e tentando renovar, que o Fórum Social Mundial escolheu fazer o fórum temático para que houvesse uma interferência, uma influência, uma pressão em cima da reunião da Rio+20, onde os países vão se reunir, os governos. A gente gostaria que fosse realmente a cúpula do povo, dos povos, mas onde os países que não têm dado resposta à altura das crises, né, a crise do sistema, aliás, estão, uma boa parte, como eu disse, a política a serviço, né, daqueles que estão provocando a crise e alimentam a crise, para que houvesse uma pressão
e mostrando e desnudando, né, a inércia dos governos em relação a essa situação e mostrando as alternativas. Então, é um fórum que tenta exatamente se atualizar e é um fórum temático que tem um endereço, a Rio+20, onde os governos vão se reunir, não tem dado a resposta, é onde é uma oportunidade da sociedade civil exercer a pressão que deve ser exercida, desnudando o sistema e propondo alternativas. E vir nesse mundo capitalista, essa né? questão que você fala, o capitalismo continua a ter ciclos de expansão e de recessão. O estrutural nele ele é que desenvolve a economia extraordinariamente e não distribui renda para consumir. Então sempre dá desequilíbrios, alguns chamam de subconsumo, superprodução, é isso que dá. E ele resolve de maneira relativamente artificial. Quer dizer, 2008 representou o quê? A explosão de uma bomba em que houve créditos fictícios para comprar. Espanha e Estados Unidos foram típicos em termos da questão imobiliária. Então ele resolve expandindo créditos que vão explodir mais adiante, porque não é uma distribuição efetiva de renda, é uma distribuição de créditos, muitos deles sem fundamento. Então voltou a explodir. O que é típico dessa crise é que não é uma crise de curta duração. Agora está claro que é a continuação estrita do que aconteceu em 2008 e volta a acontecer em 2009. Quer dizer, é a mesma crise, só que naquela época eram os bancos que estavam quebrando, as empresas. Agora estão quebrando os estados, porque os governos resolveram salvar os bancos, achando que os bancos iam salvar os países. Os bancos se salvaram. Então agora a falência não é do Lehman Brothers, a falência é da Grécia. Então é a mesma crise em escala maior. Não se sabe bem como é que vão resolver. Ela é nova porque não é uma crise cíclica pequena, e como você disse, ele resolve e expande para frente. Claro. Não conseguiram resolver e não estão apresentando um horizonte. Não quer dizer que vai terminar o sistema. Se não tem uma alternativa, pode ser que se reproduza um modelo mais cruel ainda, que é o provável. Mas, de qualquer maneira, está esgotado a forma de resolução que eles tiveram até agora para sair de crise. E eu acho que, embora você já colocou que vai ser o tema de um dos outros blocos do programa, na verdade, assim como se esgotam as possibilidades do modelo, se esgotam cada vez mais os recursos naturais, né? Eu sei que esse é um tema que vai vir a seguir, mas a crise ambiental é gritante, né? A crise ambiental é óbvia e as questões ainda envoltas em polêmica, por causa de que a própria ciência é mercantilizada também e a posição dos cientistas eventualmente também está ligada ao capital. Então, em tese, não há provas oficiais do aquecimento global, mas ele parece nítido para qualquer um que o sente, né? Então, a crise do sistema é também uma crise que pode ameaçar e já ameaça grandemente a humanidade, a sobrevivência da própria humanidade. Pois é, essa ideia de rede que a gente tanto fala, ela está presente exatamente nisso, quer dizer, uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, e é também um pensamento em rede, quer dizer, uma crise brasileira vai afetar outros países em outras partes do mundo. Acho que é um dos sentidos do fórum também, ajudar a mobilizar para Rio+20. Porque as grandes potências não podem chegar aqui e fazer um balanço positivo do que fizeram nos últimos 20 anos. Por eles trataram de não aparecer. Se acondicionou até o dia da cúpula de chefes de Estado para combinar com a reunião do G20 no México, meio que para obrigá-los a passar por aqui. E, além do mais, estão em crise em casa, não vão querer fazer concessões, entre aspas, questão ecológica, vão perder competitividade. Estão com crise interna, decidiram coisas já em Durham. Então nós queremos alentar, não é só alentar o alternativo, mas alentar que venha o chefe de Estado para prestar contas do que foi esses 20 anos, né? Então eles estão querendo de alguma maneira fugir dessa história, mas o Fórum quer mobilizar o tema e ajudar a pressionar, mobilizar a opinião pública, até para as opiniões públicas obrigarem o seu chefe de Estado a vir prestar contas dos últimos 20 anos, né? Oded, está sendo preparado um documento do Fórum Social Temático para ser levado até Rio+20? Há vários documentos, porque há vários assuntos a serem tratados, embora tenha um assunto global, que é a questão do sistema. A natureza do fórum é dar oportunidade para aqueles que queiram, né, se reunir, se encontrar e levar adiante seus documentos. Então, tem um seminário específico, né, com vários grupos de trabalho que aborda tema com a questão energética, a questão das cidades, estão preparando seus documentos. Há vários outros documentos que estão sendo preparados, então não é por falta de documentos nem falta de propostas. Aliás, o Fórum Social Mundial veio também para rebater a crítica de que tem gente que só critica, organizações que só sabem criticar, que são retrógradas, e não tem nenhuma proposta para mostrar. O problema é mostrar que nós estamos mostrando que existem várias propostas. O negócio não é falta de propostas. Tanto é que, aí lembrando o que o Omir está falando, vamos olhar quando o Fórum começou.
e como estamos hoje, o mapa político da América Latina. Não é à toa, né, que o mapa político mudou completamente. Um pouco mais, um pouco menos, porque o lema é desde o começo e ele continua, e inclusive a presidenta Dilma falou ontem que o lema da Rio+20 deveria ser um outro mundo é possível, é mostrar que existem alternativas. Porque a ideologia daquela época, o do neoliberalismo, disse não há alternativas. O modelo é esse. Aqueles que acham que tem alternativas são retrógrados, não sabem o que estão falando. Não há escolhas. O ser humano não tem mais a capacidade de fazer escolhas. Não é mais um ser político que faz escolhas. E nós estamos mostrando, tem escolhas a serem feitas. Tanto é que nós estamos mostrando cardápio de escolhas e oportunidade de escolhas. Mas todos estão submetidos a valores comuns. Embora haja várias propostas, que é a questão ética, a questão da igualdade, a questão do bem-estar, a questão da qualidade de vida para todos, a questão de você ser solidário com as gerações futuras e se desenvolver de uma forma que permita qualidade de vida para todos e crescente ao longo do tempo. São princípios e valores comuns a todos nós. E há vários caminhos para chegar lá. E você pode percorrer vários caminhos para chegar lá. Mas mostrar que alternativas existem e que os governos, em geral, submetidos ao poder econômico que domina os políticos, que financiam as campanhas e que fazem com que os governos sejam absolutamente irresponsáveis diante da crise, não fazem porque não querem. Não é porque faltam alternativas. E também denunciar, isso é muito importante, os riscos que nós corremos. Porque, como você disse, uma próxima crise ambiental pode ser a última. Estão brincando, porque achando que depois da crise virá outra. A crise ambiental pode ser a última. Quando você esgota os recursos naturais, quando você não tem água para tomar, quando você tem ar para respirar, quando você aquece o planeta, que torne as terras férteis em desertos, quando você mexe com a biodiversidade, essa pode ser a última. Esse acidente que houve no Rio de Janeiro, esse prédio que caiu, o pessoal ficou brincando, nós podemos fazer qualquer coisa, ou parece que teve uma reforma lá inadequada, podemos mexer com as colunas, imagina, um prédio assim nunca vai cair, nunca caiu, e quando cai, é a última, foi a última crise para muita gente que morreu naquele prédio. Bom, falando nessa questão dos documentos, o Guto Pera pergunta através do nosso Twitter, se o Fórum Social Temático deve ter prioridades a serem apresentadas aos governos. Foi respondido agora. Vamos ver aqui, tem outra pergunta, estou olhando aqui no celular. Vamos ver aqui. Pergunta para você, Oded, do Elias Rodrigues. É necessário o desenvolvimento chegar a destruir os nossos rios? Outro desenvolvimento é possível? Ele pensa aqui na questão da água. Claro, porque os rios foram destruídos pelas pessoas que fizeram uma escolha. Outras escolhas podem ser feitas. Não é fatal. Essa pergunta revela exatamente isso que eu acabei de falar. Será que não é possível você se desenvolver, como se desenvolveu ao longo dos anos muitas civilizações, sem destruir o rio? Claro que é possível, porque ele foi destruído pelas pessoas e as pessoas podem se desenvolver. Então, existe, por exemplo, hoje no mundo, várias cidades que têm rios despoluídos. Não, primeiro não. Primeiro poluído, destruído. Não, primeiro cidades que têm qualidade de vida. Sim. E os rios estão lá, as pessoas nadam, pescam e estão lá. Então, não falta exemplos para isso. Há muitas cidades. Segundo, outras cidades, como você falou, Sim. Seul, uma mega cidade, se você quiser, da Coreia do Sul, o rio tão poluído quanto Pinheiros, Tietê, lá em São Paulo. Chegou um prefeito, falou, eu tenho vontade política, detonou as marginais, detonou a pista de carro que tinha em cima, colocou recursos, despoluiu o rio, hoje é presidente da Coreia do Sul. Aliás, a crise financeira tem lados positivos. Ela mostrou o seguinte, nosso problema não é falta de recursos. Sempre se dizia, ótimo, muito bem, e aí, os recursos? Nessa crise financeira, trilhões de dólares apareceram para salvar, como diz o Emílio, bancos que depois transferiram a falência para os estados. Então, o problema não é falta de recursos, nem falta de ideias, não é falta de propostas, é falta de vontade política de resolver a crise. Peninha, você que estudou
a história do Brasil em vários livros, né? Você consegue ver essa aproximação, então, entre as questões dos recursos, dos governos, ao longo da história do Brasil aí? Não, sem dúvida. Agora, eu acho foi legal a forma como você colocou, porque as pessoas detonaram os rios. Evidentemente que muitas vezes houve ou a omissão ou a participação ativa do Estado, do governo, do modelo econômico. Mas muitas vezes foi por atitudes individuais também, coletivamente, mas individuais. Né? O desprezo do brasileiro pelas questões ambientais é antigo. Na verdade é o seguinte, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem nome de árvore. Né? O Brasil entra no ciclo oficial da história através do pau-brasil, né? No qual 17 milhões de árvores foram abatidas. Né? O pau-brasil que nos... Peninha, esse tema aí ambiental prossegue. Sim, daqui a pouco, né? A gente vai fazer um breve intervalo. Obrigado a vocês. Peninha prossegue aqui no segundo bloco com a gente. E nós vamos agora a um breve intervalo, mas o nosso papo continua daqui a pouco com outros convidados importantes. Toda a cobertura da Empresa Brasileira de Comunicação sobre o Fórum está reunida no site fst2012.ebc.com.br e a TV Brasil no Fórum Social Temático 2012.